Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 16 de 22. Instrução sobre as festas do Senhor, da Santíssima Virgem e dos Santos. Primeira parte. Das festas do Senhor. Capítulo 1 do Advento. 1. Por que são chamadas de Advento as 4 semanas que antecedem a solenidade do Santo Natal? As 4 semanas que antecedem a festa do Santo Natal são chamadas de Advento, que significa que está para vir, porque neste período a Igreja nos prepara para celebrar a memória da primeira vinda de Jesus Cristo a este mundo, com seu tempo de nascimento. (2) Que a Santa Igreja nos propõe a considerar durante o Advento. A Igreja, durante o Advento, nos oferece 4 coisas a considerar. Primeira, as promessas feitas por Deus para enviar o Messias para a nossa salvação. Segunda, os anelos dos antigos padres, que ensinavam por sua vinda. Terceira, a pregação de São João Batista, que exortou o povo a fazer penitência para se preparar para receber o Messias. Quarta, a última vinda de Jesus Cristo em sua glória para julgar os vivos e os mortos. 3. Que devemos fazer no Advento para secundarmos as intenções da Igreja? Para secundarmos as intenções da Igreja no Advento, temos que fazer 5 coisas. Primeira, meditar com profunda fé e amor ardente no grande benefício da encarnação do Filho de Deus. Segunda, reconhecer a nossa miséria e a enorme necessidade que temos de Jesus Cristo. Terceira, rezar com fervor para que sua graça nasça e cresça espiritualmente em nós. Quarta, preparar o caminho com as obras de penitência e especialmente no atendimento dos santos sacramentos. Quinta, pensar muitas vezes sobre sua última e terrível vinda, tendo em vista conformar santamente a nossa vida para estar com Ele e tomar parte da sua glória. Capítulo 2. O Santo Natal. 4. O que é a festa do Santo Natal? O Santo Natal é a festa criada para celebrar a memória do tempo do nascimento de Jesus Cristo. 5. Entre outras particularidades, o que é mais especial no Santo Natal? No Santo Natal, entre todas as outras particularidades, há 2 coisas especiais. Primeira, que os ofícios divinos são celebrados na noite precedente, segundo o antigo costume da Igreja nas vigílias. Segundo, que todos os sacerdotes celebram 3 missas. 6. Por que a Igreja quis conservar o costume de celebrar de noite os ofícios de Natal? A Igreja quis manter o uso de celebrar de noite os ofícios de Natal para renovar, com profunda gratidão, a memória daquela noite em que o Divino Salvador deu início, com seu nascimento, à obra de nossa redenção. 7. Que propõe a Igreja a nossa consideração no Evangelho da primeira missa de Natal?
No Evangelho da primeira missa de Natal, a Igreja propõe-nos considerar que a Santíssima Virgem, em companhia de São José, foi de Nazaré até Belém para o recenseamento, segundo as ordens do imperador, e não encontrando outro albergue, ela deu à luz a Jesus em um estábulo e colocou-o num presépio, ou seja, em uma manjedoura para animais. E no Evangelho da Segunda Missa? No Evangelho da Segunda Missa, propõe a nossa consideração a visita feita a Jesus por alguns pobres pastores, a quem um anjo anunciara o nascimento do Salvador. E o Evangelho da Terceira Missa? No Evangelho da Terceira Missa, a Igreja nos leva a considerar como esse menino, que nasceu da Virgem Maria no tempo, é desde toda a eternidade o Filho de Deus. 10. O que pretende a Igreja ao propor à nossa consideração os mistérios das 3 missas de Natal? Ao propor à nossa consideração os mistérios das 3 missas de Natal, a Igreja quer que agradeçamos ao Divino Redentor por ter se feito homem para a nossa salvação, reconhecendo-lhe, com os pastores, e o adorando como verdadeiro Filho de Deus, atendendo aos ensinamentos que tacitamente ele nos dá com as circunstâncias de seu nascimento. 11. Que nos ensina Jesus Cristo com as circunstâncias de seu nascimento? Com as circunstâncias de seu nascimento, Jesus Cristo nos ensina a renunciar às vaidades do mundo e estimar a pobreza e o sofrimento. 12. Temos a obrigação de ouvir 3 missas na festa de Natal? Na festa de Natal, somos obrigados a ouvir uma só missa. No entanto, é bom ouvir todas as 3 para conformar-nos melhor com as intenções da Igreja. 13. O que devemos fazer no Santo Natal para conformar-nos plenamente com as intenções da Igreja? No Santo Natal, devemos fazer estas 4 coisas. Primeira, prepararmos-nos na véspera com um recolhimento maior do que de costume. Segunda, procurar grande pureza por meio de uma boa confissão em um vivo desejo de receber o Senhor. Terceira, assistir, se for possível, os ofícios divinos da noite anterior e as 3 missas, meditando o mistério que se celebra. Quarta, empregarmos esse dia, tanto quanto nos seja possível, em obras de piedade cristã. Capítulo 3. Circuncisão do Senhor. 14. Que festa é a circuncisão do Senhor? A circuncisão do Senhor é a festa instituída para celebrar a memória do sangue derramado por Jesus Cristo, nos primeiros dias de sua vida mortal. 15. Que era a circuncisão na antiga lei? A circuncisão na antiga lei era um rito instituído pelo Senhor para assinalar com uma marca aqueles que pertenciam ao povo de Deus e distingui-los dos infiéis. (16) Jesus Cristo também estava sujeito à lei da circuncisão? Jesus Cristo certamente não estava sujeito à lei da circuncisão, porque esta era para os servos e para os pecadores, e Jesus Cristo era verdadeiramente Filho de Deus,
autor da lei e da mesma santidade. (17) Por que Jesus Cristo quis ser circuncidado, uma vez que não era obrigado pela lei? Jesus Cristo quis ser circuncidado sem ser obrigado pela lei, porque, havendo por amor tomado sobre si os nossos pecados, quis assumir a pena deles e começar, desde os primeiros dias de sua vida, a lavá-los com seu sangue. (18) O que mais aconteceu quando Jesus Cristo foi circuncidado? Ao ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo havia ordenado da parte de Deus à Santíssima Virgem Maria e a São José. (19) Que significa o nome Jesus? O nome de Jesus significa Salvador, e se o deu ao Filho de Deus, porque ele veio para nos salvar e nos libertar de nossos pecados. (20) Devemos ter uma grande reverência para com o nome de Jesus. Para com o nome de Jesus, devemos ter uma grandíssima reverência, porque é o nosso divino Redentor, que nos reconciliou com Deus e nos mereceu a vida eterna. (21) Que devemos fazer para celebrar a festa da circuncisão de acordo com o pensamento da Igreja? Para celebrar a festa da circuncisão de acordo com o pensamento da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeira, adorar a Jesus Cristo, agradecendo-lo e amando-lo. Segunda, invocar com viva fé o seu santíssimo nome, reverenciá-lo e nele depositar toda a nossa confiança. Terceira, praticar a circuncisão espiritual, que consiste em remover do coração todo pecado e toda afeição desordenada. Quarta, consagrar a Deus o ano que começa e pedir-lhe que nos dê a graça de passá-lo em seu divino serviço. Capítulo 4 Epifania do Senhor. 22. O que é a Epifania do Senhor? Epifania é a festa instituída para celebrar a memória de 3 grandes mistérios, dos quais o primeiro e mais importante é a adoração dos magos. O segundo, o batismo de Jesus. O terceiro, seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. (23) Por que a festa de adoração dos magos, o batismo de Jesus Cristo e seus milagres é chamado Epifania? A festa da adoração dos magos, o batismo de Jesus Cristo e seu primeiro milagre se chama Epifania, que significa aparição ou manifestação, porque nestes mistérios claramente se manifestou aos homens a glória de Jesus Cristo. 24. Quem foram os reis magos? Os reis magos foram personalidades notáveis do Oriente, que atendiam ao estudo da sabedoria. (25) 25. Por que os magos vieram adorar a Jesus Cristo? Os magos vieram adorar a Jesus Cristo porque, tendo aparecido uma nova estrela, conheceram por inspiração divina que era indício do nascimento do Rei dos Judeus, o Salvador dos homens. 26.
Em que lugar os magos adoraram a Jesus Cristo? Os magos adoraram a Jesus Cristo em Belém. (27) Como souberam os magos que Jesus Cristo havia nascido em Belém? Os magos foram a Jerusalém, capital da Judéia, onde estava o Santo Templo de Deus. E ali souberam dos sacerdotes que o Messias devia nascer em Belém, segundo as profecias. (28) Quem guiou os magos a Belém depois que saíram de Jerusalém? Depois que os magos saíram de Jerusalém, guiou-os a Belém a estrela que haviam visto no Oriente, a qual ia diante deles e não parou até chegar ao lugar onde estava o divino menino. (29) O que fizeram os magos ao encontrar Jesus Cristo? Os magos, ao encontrar Jesus Cristo, adoraram-no e lhe presentearam com ouro, incenso e mirra, reconhecendo deste modo como verdadeiro Rei, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. (30) Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Epifania de acordo com o pensamento da Igreja? Para celebrar dignamente a solenidade da Epifania do Senhor, de acordo com o pensamento da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeira, reconhecer as primícias de nossa vocação à fé, na vocação dos magos, que foram os primeiros gentios chamados ao conhecimento de Jesus Cristo, e agradecermos ao Senhor por nos fazer cristãos. Segunda, pedir a Deus para que estenda o grande dom da fé aos que dela estão privados. Terceira, excitar o amor de Jesus e nos determinarmos prontamente a seguir as divinas inspirações. Quarta, oferecer-lhe, a exemplo dos magos, algum tributo de nossa adoração, com a prática da esmola, da oração e da mortificação cristã. Capítulo 5. Domingos de Septuagésima, Sexagésima e Quinquagésima. 31. Quais são os domingos que são chamados de Septuagésima, Sexagésima e Quinquagésima? São chamados de domingos da Septuagésima, Sexagésima e Quinquagésima o 7º, 6º e 5º domingos antes da Paixão do Senhor. (32) Por que razão a Igreja, desde o domingo de Septuagésima até o Sábado Santo, omite os ofícios divinos, o Aleluia e os ornamentos roxos? A Igreja, desde o domingo da Septuagésima até o Sábado Santo, omite os ofícios divinos, o Aleluia, que é voz de alegria, e usa ornamentos roxos, que é a cor da melancolia, para afastar com estes sinais de tristeza os fiéis das alegrias vazias do mundo e sugerir-lhes o espírito de penitência. (33) Que coisas a Igreja nos propõe a considerar nos ofícios divinos das semanas da Septuagésima, Sexagésima e Quinquagésima? Nos ofícios divinos da semana Septuagésima, a Igreja nos apresenta a queda de nossos primeiros pais e seu justo castigo. Nos ofícios da Sexagésima, o dilúvio universal, enviado por Deus para a punição dos pecadores. E nos 3 primeiros dias da 50ª semana, a vocação de Abraão e a recompensa dada por Deus por sua obediência e sua fé.
34. Como é que, apesar das intenções da Igreja, nos tempos da 70ª, 60ª e 50ª, mais do que em qualquer outro tempo, vence tantas ofensas por parte de alguns cristãos? Neste tempo, mais do que em qualquer outro, vence tantas ofensas por parte de alguns cristãos por causa da malícia do demônio, que, querendo contrariar os desígnios da Igreja, faz os maiores esforços para induzir os cristãos a viverem segundo os ditames do mundo e da carne. – 35. Que devemos fazer para conformarmos-nos com os desígnios da Igreja nos tempos de carnaval? Para conformarmos-nos com os desígnios da Igreja em tempo de carnaval, devemos ficar longe de espetáculos e diversões perigosas e atendermos com maior diligência a oração e a mortificação, fazendo alguma visita extraordinária ao Santíssimo Sacramento, especialmente quando ele é exposto para adoração pública, e isto para reparar tantas ofensas com que Deus é ofendido neste tempo. 36. Que fará quem, por necessidade, tiver de passar por algum divertimento perigoso de carnaval? Quem, por necessidade, precisar passar por alguma diversão perigosa de carnaval, primeiramente deverá implorar o socorro da graça de Deus para evitar todo o pecado, portar-se logo com grande modéstia e reserva, e depois recolher o espírito com a consideração de alguma máxima do Evangelho. Capítulo 6. Quaresma. 37. Que é a Quaresma? A Quaresma é um tempo de jejum e penitência instituída pela Igreja por tradição apostólica. 38. A que fim foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída, primeiro, para dar-nos a entender que temos a obrigação de fazer penitência durante todo o tempo da nossa vida, da qual, de acordo com os santos padres, a Quaresma é figura. Segundo, para imitar de alguma maneira o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo praticou no deserto. Terceiro, para prepararmos-nos por meio da penitência em celebrar santamente a Páscoa. – 39. Porque o primeiro dia da Quaresma é chamado de Quarta-feira de Cinzas. O primeiro dia da Quaresma é chamado de Quarta-feira de Cinzas porque neste dia a Igreja impõe sobre a cabeça dos fiéis a sagrada cinza. 40. Por que a Igreja faz a imposição das sagradas cinzas no início da Quaresma? A Igreja, no início da Quaresma, costumava fazer a imposição das sagradas cinzas para recordar-nos de que somos feitos de pó e com a morte reduzimos-nos novamente ao pó. E assim nos humilhamos e façamos penitência por nossos pecados, enquanto temos tempo. 41. Com que disposição devemos receber as cinzas sagradas? Devemos receber as cinzas sagradas com o coração contrito e humilhado, e com a santa resolução de passar a Quaresma em obras de penitência. 42. Que devemos fazer para bem passar a Quaresma de acordo com os pensamentos da Igreja? Para passar a Quaresma de acordo com os pensamentos da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, observar exatamente o jejum, a abstinência e mortificar-nos não só em coisas ilícitas e perigosas,
mas também, o mais que pudermos, nas coisas lícitas, como seja moderando-nos nas recreações e entretenimentos. Segunda, fazer orações, dar esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Terceira, ouvir a palavra de Deus, já não por puro hábito ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que se ouve. Quarta, com solicitude prepararmos-nos para a confissão, tornarmos o jejum mais meritório e prepararmos-nos melhor para a comunhão pascal. 43. Em que consiste o jejum e a abstinência? O jejum consiste em não fazer mais que uma refeição por dia, e a abstinência em não comer carne nem caldo de carne. 44. Nos dias de jejum é proibida outra refeição além da única permitida? Nos dias de jejum, a Igreja permite uma ligeira refeição à noite, ou ao meio-dia, quando a única refeição é adiada para a noite. 45. Quem é obrigado a jejuar? Ao jejum estão obrigados todos aqueles que sejam maiores de idade até os 60 anos e não estejam legitimamente impedidos, e a abstinência os que completam 14 anos e fazem uso da razão. 46. Estão isentos de toda mortificação os que não estão obrigados ao jejum? Aqueles que não estão obrigados ao jejum não estão isentos de todas as mortificações, porque ninguém está dispensado da obrigação geral de fazer penitência, e, assim, devem mortificar em outras coisas segundo as suas forças. Capítulo 7. Da Semana Santa. Parágrafo 1º. Da Semana Santa em geral. 47. Porque a última semana da Quaresma se chama Santa. A última semana da Quaresma se chama Santa porque nela se celebra a memória dos maiores mistérios que Jesus Cristo realizou para a nossa salvação. 48. Que mistério se comemora no Domingo de Ramos? No Domingo de Ramos comemora-se a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, 6 dias antes de sua paixão. 49. Porque Jesus Cristo quis entrar triunfantemente em Jerusalém, antes de sua paixão. Jesus Cristo, antes de sua paixão, quis entrar triunfantemente em Jerusalém, como estava profetizado, primeiro, para encorajar seus discípulos, dando-lhes com isso uma prova manifesta de que padeceria espontaneamente. Segundo, para ensinar-nos que com sua morte triunfaria do demônio, do mundo e da carne, e nos abriria a entrada do céu. 50. Que mistérios são celebrados na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa celebram-se a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia e do sacerdócio. Recorda-se o lava-pés e o preceito do amor cristão. 51. Que mistério se recorda na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa recorda-se a paixão e morte do Salvador. 52.
Que mistérios se honram no Sábado Santo? No Sábado Santo, honram-se a sepultura de Jesus Cristo e sua descida ao limbo. (53) Que devemos fazer para passar a Semana Santa em conformidade com as intenções da Igreja? Para passar a Semana Santa em conformidade com as intenções da Igreja, devemos fazer 3 coisas. Primeira, juntar ao jejum e abstinência maior recolhimento interior e maior fervor na oração. Segunda, meditar assiduamente e com espírito de compunção os padecimentos de Jesus Cristo. Terceira, assistir, se possível, os divinos ofícios com este mesmo espírito. Parágrafo 2º. Sobre alguns ritos da Semana Santa. 54. Por que o domingo da Semana Santa se chama Domingo de Ramos? O domingo da Semana Santa chama-se Domingo de Ramos pela procissão que neste dia se celebra, ocasião em que os fiéis levam na mão um ramo de oliveira ou de palma. 55. Por que no Domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveira ou de palma? Faz-se a procissão no Domingo de Ramos, levando ramos de oliveira ou de palma, para recordar a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, quando as turbas lhe saíram ao encontro com ramos de palmas nas mãos. 56. Quando Jesus Cristo entrou triunfante em Jerusalém, quem foi ao seu encontro? Quando Jesus Cristo entrou triunfante em Jerusalém, foram ao seu encontro o povo simples e as crianças, e não as pessoas importantes da cidade, dispondo assim Deus para dar-nos a entender que a soberba os fez indignos de tomar parte no triunfo de nosso Senhor, que gosta da simplicidade do coração, da humildade e a inocência. 57. Por que não se tocam os sinos desde a Quinta-feira Santa até a Vigília Pascal? Desde a Quinta-feira Santa até a Vigília Pascal, não se tocam os sinos em sinal de grande tristeza pela paixão e morte de nosso Salvador. 58. Por que na Quinta-feira Santa guarda-se um cálice com hóstias consagradas? Na Quinta-feira Santa guarda-se um cálice com hóstias consagradas, primeiro, para que se tributem adorações especiais ao Santíssimo Sacramento no dia em que foi instituído. Segundo, para que se possa comungar na Sexta-feira Santa, em que o sacerdote não consagra. (59) 59. Por que os altares são desnudados depois da missa na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa, depois da missa, os altares são desnudados a fim de representar-nos Jesus Cristo despojado de suas vestes para ser açoitado e posto na cruz, e ensinar-nos que para celebrar dignamente a paixão, devemos nos despojar do homem velho, que são todos os afetos mundanos. 60. Por que se faz o lava-pés na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa, faz-se o lava-pés, primeiro, para renovar a memória daquela humilhação com que Jesus Cristo se rebaixou para lavar os pés de seus apóstolos. Segundo, porque ele mesmo exortou aos apóstolos, e neles os fiéis,
a imitar seu exemplo. Terceiro, para ensinar-nos que devemos limpar nosso coração de toda mancha e exercitar uns com os outros os serviços da caridade e humildade cristã. 61. Porque na quinta e na sexta-feira santa, os fiéis vão visitar o Santíssimo Sacramento em muitas igrejas, em procissão ou em particular. Na quinta e na sexta-feira santa, os fiéis vão visitar o Santíssimo Sacramento em muitas igrejas, em memória das dores que sofreu Jesus Cristo em muitos lugares, como no horto, nas casas de Caifás, Pilatos e Herodes, e sobretudo no Calvário. – 62. Com que espírito devemos fazer as visitas ao Santíssimo Sacramento? As visitas ao Santíssimo Sacramento deverão ser feitas não por curiosidade, costume ou passatempo, mas com certa contrição de nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Salvador, e com verdadeiro espírito de compaixão por suas penas, mediante os diversos padecimentos que sofreu. Por exemplo, na primeira visita, o que padeceu no horto, na segunda, o que sofreu no pretório de Pilatos, e assim nas demais. – 63. Porque na Sexta-feira Santa, de um modo particular, a Igreja roga ao Senhor por toda sorte de pessoas, mesmo pelos pagãos e judeus. A Igreja, na Sexta-feira Santa, roga de um modo particular ao Senhor por toda sorte de pessoas, para demonstrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens, e para implorar em benefício de todos o fruto de sua paixão. 64. Porque na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz. Na Sexta-feira Santa adora-se solenemente a cruz porque, tendo Jesus Cristo sido crucificado e morto neste dia, santificou-a com o seu sangue. – 65. Se a adoração se deve só a Deus, como se adora também a cruz? A adoração deve-se só a Deus, e por isso, quando se adora a cruz, nossa adoração se refere a Jesus Cristo, que nela morreu. 66. Que considerar de um modo especial nos ritos do Sábado Santo à noite. Nos ritos do Sábado Santo à noite, chamados a Vigília Pascal, devemos considerar de um modo especial a bênção do Círio Pascal e da Pia Batismal. 67. Que significa o Círio Pascal? O Círio Pascal representa o resplendor que Jesus Cristo trouxe ao mundo. – 68. Por que se benze a pia batismal na Vigília Pascal? Na Vigília Pascal se benze a pia batismal porque antigamente neste dia, como também na véspera de Pentecostes, administra-se solenemente o batismo. 69. Que devemos fazer enquanto se benze a pia batismal? Enquanto se benze a pia batismal, devemos dar graças ao Senhor por havermos admitido o batismo e renovar as promessas que então fizemos.